um conhecimento. Conhecemos alguns alunos se pronunciaram, falaram aí do seu nome, a cidade, né, o que querem fazer depois após o curso. Me apresentei também. Aí passei para vocês um conteúdo, né, o acordo de sala de aula. Eu vi que alguns alunos adotaram essas posturas, me chamaram no chat, me avisaram, muito bem, obrigado. Tá? Falamos algumas reflexões, aí eu comentei sobre a disciplina, né, e aí nós tínhamos falado um pouco sobre o profissional de SI, onde ele atua, e a segurança da informação. A gente começou a falar sobre a segurança da informação, o que deve ser encarado, ser visto, quando nós falamos de segurança da informação. Tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade na segurança da informação, né, verificar sobre os conceitos gerais sobre SI, falar sobre ativos, o que são ativos. Tá? Nós já vimos o vídeo 1 na aula passada, depois eu vou colocar um outro vídeo, e aí os três princípios clássicos da segurança da informação. Tá? Bom, eu tinha comentado também sobre as notas, tá, da aula passada, então eu corrigi aqui, né, eu tinha colocado 4 bimestres, que é o técnico, então a gente, né, a nota 1 e a nota 2, nós teremos dois episódios, 2 períodos de avaliação, né, no primeiro período, chamado de nota 1, tá, então vão ser aplicados resumos, ensaios, são escritas, né, ou podcast, gravações de áudio, e algumas atividades práticas, valendo aí 4 pontos. Cada período de avaliação subdivide-se em 2. E na segunda subdivisão aqui, trabalho ou prova teórica ou prática, né? Valendo 6 pontos. Então, o total é 10 pontos. E na nota 2, no período de avaliação nota 2, subdivide-se também em 2, né? Em resumos, ensaios, podcasts, atividades práticas e um trabalho prático no final, valendo 6 pontos. Tá? E aí nós somamos os 2 períodos, né? Nos 2 episódios de avaliação e dividimos por 2, essa é a média final. Tá bom? Bom, aí nós fizemos uma reflexão, a reflexão de hoje, para essa aula de hoje, tá? Prefira ser como uma margarida do campo, ou um pardal. Saúde ou alvorecer, confiante de ter todo o necessário, para ser o que foi destinado a ser. Então, saúde ou alvorecer, confiante de ter todo o necessário para ser o que foi destinado a ser. Quando o dia traz temporal ou aridez, na verdade não é o dia, né? Nós estamos vivendo aí períodos de temporal, né? O pássaro e a flor resistem, impávidos pela vida. Então, simplesmente confie, né? Confie em Deus, confie em que tempos melhores virão. Mas um dia ruim, um dia bom, um dia ruim, né? Ultimamente nós estamos vivendo aí dias sombrios, né? Mas não por isso que a gente tem que perder a fé, perder a esperança, perder a alegria de viver, né? Diante de Deus, nós fomos criados com vida, e dentro de nós é a vontade de viver sempre, né? Mesmo em períodos difíceis. Então a gente tem que manter a esperança, manter a confiança. Mais cedo ou mais tarde, né? Com certeza o mal vai acabar. As coisas ruins vão terminar. Mais cedo ou mais tarde, tá? Então acho que fica aí hoje aí uma reflexão dos nossos amigos aqui, né? Na terapia de confiança em Deus. Né, se prepararam aqui para a caminhada, todos felizes, mas a gente tem que saber que a caminhada da vida nem sempre é muito alegre, nem sempre tem que ser triste, né? Tem altos e baixos. Mas o que vale é a base da esperança, da fé, que as coisas vão dar certo. Bom, essa aí é a reflexão do dia, né? E fica aí essa mensagem para hoje aí, continuamos aí se protegendo do que está acontecendo, né? Hoje eu tive 2 amigos, um casal de amigos que estão infectados com coronavírus, são 2 senhores, né? Em torno de 60 anos cada um. Já semana passada eles já estavam, fizeram o teste, deu positivo, né? Aí um ficou uns 2 dias internado com oxigênio, o outro não, mas eles disseram que estão ainda ruins, né? Fraqueza, dor no corpo. Então é muito complicado isso aí. Vamos se cuidar, fazer o máximo possível de tentar evitar, né? Esse bicho aí. Bom, continuando então. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma posição? Alguma fala?
Estão me ouvindo? Estão me vendo? Então tá. Bom, pessoal, só para revisar um pouquinho aqui, nós tínhamos parado na aula passada no slide número 22, 23 aqui, né? 23. Então, eu vou só dar uma revisada em duas coisas importantes. Tem muita coisa para falar ainda hoje. O profissional da segurança da informação, tá? Especificamente, o profissional de segurança da informação, ele tem que ter essa visão, então, integrada, tá? Então, é vocês, quando forem cuidar de segurança da informação, é claro que o analista de redes, aqui, o gerente de TI da sua empresa, o coordenador de redes, o que for, também tem essa visão. Mas quando você trabalha com segurança, então você vai trabalhar com gestão administrativa, que é essa primeira parte da disciplina, que nós estamos vendo, né? Quais são os processos, operações que cuidam da administração, da segurança, por exemplo, criar, instituir e gerenciar políticas de segurança da informação, é algo mais teórico, é algo mais gestor, né? Você articular com o coordenador de RH, você também entender um pouco de leis e ter, por exemplo, um aporte jurídico de um advogado, tá? Você se relacionar com o alto escalão da empresa, articular. Você também saber escrever relatórios, escrever documentos, manuais, saber você aplicar palestras de conscientização, né? Você reunir a turma a pessoal lá e colocar conscientização, educação de segurança na empresa, o que pode, o que não pode, tomar cuidados. Então, isso faz parte da gestão administrativa. A outra área da tecnologia, de software e hardware, você entender bem qual é o antivírus mais adequado para a sua empresa, o que é um antivírus, o que é um SDI, né, um sistema de detecção de intrusão, qual é o firewall mais adequado para a sua organização, você fazer o mapeamento de rede, você ter ferramentas também open source, não precisa ser comprada, mas quais as ferramentas que mais agregam praticidade e segurança. Estou dizendo que existem muitas ferramentas boas, de código-fonte aí aberto, de livres, que se adequam bem à sua organização. Você saber configurar firewall, você saber para que servem essas tecnologias, né? É você aplicar aqui as suas PSIs, né, Políticas de Segurança da Informação, criadas na parte administrativa, e claro que algumas delas, né, não maioria, mas mais da metade, vão ser aplicadas praticamente, né, tecnicamente. Por exemplo, períodos de acesso ao sistema. Então, você cria uma política de segurança para determinados grupos específicos, e algum grupo lá, por exemplo, o grupo tecnológico, ou o setor de financeiro, ele só pode trabalhar na empresa, ter acesso ao sistema de segunda a sexta em horário comercial. Já o grupo, por exemplo, de entregas, o grupo coordenadores, né? O grupo coordenadores, eles podem ter acesso ao sistema de segunda a segunda, né? De segunda a domingo, em horário comercial. Então, você cria políticas de acesso, a login, tentativas de senhas, né? Colocar lá 3, 4 tentativas de senha erradas, o usuário vai ser bloqueado. Então, você acaba adicionando a gestão na parte tecnológica. Entenderam essa parte? Entenderam ou não? Tá. Qualquer dúvida, me parem para perguntar. Bom, então isso eu queria revisar com vocês. Uma outra coisa importante que eu gosto de revisar, tá? É você... aqui nós comentamos um pouco do profissional de SI, né? É tomar cuidado com o conhecimento de tudo, né? A gente sabe que o Google sabe de tudo, né? A gente acha que ele sabe de tudo, né? Mas tomar cuidado com o que você lê, de onde você consulta, de onde você se referencia, e ter criar que sabe de tudo, né? E aí você acaba relaxando, se afrouxando. Não é muito bom isso, né? Então, você se agarrar em pessoas que trabalham seriamente, em livros que têm uma boa base de fundamentação, uma boa fundamentação teórica e prática, artigos, bibliotecas virtuais,
tomar cuidado de onde você pesquisa essas fontes, ok? Bom, outra coisa interessante também que eu queria falar sobre a segurança da informação é sobre a obrigação aqui, né, do dever do analista, do cara que vai cuidar das coisas de segurança da informação, né? Então, a ASI, ela não se limita somente a problemas online, né, os sites fora do ar. Isso é um conjunto todo. A gente vê que também uma rede paralisada, ali, um cabo rompido, faz parte de prejuízos, né? Traz prejuízos. Outra coisa que também eu podia ter colocado, que eu vou melhorar esses slides depois, né? É uma constante melhoria, é você também tomar cuidado. A gente vai falar isso também mais para frente, mas é você tomar cuidado também com funcionários descontentes, né? Então, além de você ter um site fora do ar, ou uma rede paralisada, né? Ou uma máquina lá falhando, não um servidor, também tem que tomar cuidado com aquele profissional, com aquele colaborador que é pessimista, que vive reclamando, que vai fazer ameaça. Esse também é um perigo. Então você tem que estar antenado com isso também, tá? Mas o que é importante é você tem a obrigação, né, de você cuidar para que os negócios da sua empresa tenham continuidade. Então, se der algum problema, quanto tempo você vai resolver esse problema? Se for um nível de problema maior, alto, quanto tempo aquela área que foi afetada ficará fora do ar, por exemplo? Ou se tiver um nível de problema aceitável, os funcionários, os clientes, né, nem vão perceber que houve um problema. Você já resolveu aquele problema, houve uma contingência, ali um plano B, e os funcionários, os colaboradores, nem perceberam o problema, tá? Então, você faz isso o quê? Conhecendo os riscos de cada setor, conhecendo os riscos que a sua organização poderá ter, né? Poderá ter, quais os riscos que a sua organização pode ocorrer durante o processo de negócio, durante o processo de compra, de vendas, de transações, e aí você vai antecipar esses problemas, analisando esses problemas, entendendo melhor como eles podem ocorrer, e aí você vai implementar soluções que estejam prontas ou no maior nível possível de aceitação para que quando aquele risco ocorrer, for efetivado, você já tem plano de contingência, você já tem uma carta na manga, né? Uma carta na manga tem uma palavra meio baixo nível, né? Você tenha planos, você já tenha atividades que vão combater aquele problema. Tá? Então, não é esperar o fogo começar e depois apagar, né? Você já saber se o fogo ocorrer, algum tipo de incêndio ocorrer, né? Eu sei que existem incêndios de várias maneiras, né? Incêndios florestais, incêndios em correntes elétricas, incêndio em prédios, né? Então, eu sei que eu tenho que usar um extintor quando o incêndio for em papel, for em madeira, é um tipo de extintor. Quando o incêndio for em corrente elétrica, é outro tipo de extintor, né? Quando usar água ou não. É bem relativo, análogo a isso, tá? Então eu faço teste de simulações, faço testes, faço treinamentos, tá? Então essa é a obrigação do técnico. Primeiramente tem que pensar nisso. É claro que a norma, a BNT 2005, a gestão de riscos, né? Ela ensina, ela vai dar direcionamentos para que você consiga fazer esse mapeamento do seu parque tecnológico, de você saber identificar o que é hardware, o que é software. Ah, mas a gente já sabe isso. Vocês sabem, vocês estão aprendendo agora, né? Você já sabe, mas tem pessoas que entram nessa área, né? Às vezes uma pessoa é formada em administração de empresa, às vezes ela não tem um conhecimento do que é um sistema operacional, o que é um software office, né? Um exemplo, às vezes a pessoa vem de outra área, estou dizendo assim, né? Então, vocês já tiveram uma formação aí, talvez alguns alunos tiveram a formação técnica e agora estão no superior. Outros não tiveram a formação técnica, estão no superior direto, na graduação. Vai conhecer essa norma, né, a BNT, nós vamos ver em próximas aulas, que ela vai orientar a você fazer essa análise, esse mapeamento e saber quais são os riscos que podem ocorrer. Por exemplo, um computador que fica um hardware, né, um servidor, uma CPU, um gabinete, tá? Fala CPU, né?
que ela fica, por exemplo, posicionada no chão, tá? No chão já é banal, né? Mas ela tem aquele carrinho, aquele móvel, que ela fica dentro daquele móvel, fica do lado da mesa do colaborador, do funcionário. Aquilo, a cada... Depende do lugar, da limpeza do lugar, tá? Se for, por exemplo, numa empresa de agronomia, uma usina, aquilo suja diretamente. A cada 15 dias é bom fazer uma limpeza, uma prevenção. Agora tem empresas, né, que trabalham mais em ambientes urbanos, talvez aí cada 2 meses, né, o pessoal da manutenção abrir a máquina, passar um ar, limpar a sujeira, porque fica no chão, fica pegando cabelo, poeira. Isso é um exemplo de risco. É um risco de ataque de vírus? Não, é um risco de parar de funcionar o equipamento. Degradação. Então, se aquela máquina parou, né, se for num servidor, bicho, pelo amor, né? Uma máquina de um colaborador, ela faz parte da segurança identificar isso também, sujeiras, tá? Então, é um dos exemplos que essa norma vai identificar os riscos. Perguntas, dúvidas? Estou entendendo? Estou falando grego? E aí, pessoal? Tá. Então, isso seriam as observações que eu queria passar para vocês, tá? Não esqueçam esses 2 parágrafos aqui, ok? Existem técnicas, existem processos, existem normas que vão nos orientar a fazer isso, tá? Ah, professor, mas eu sei de algumas, né? Eu sei que eu tenho que ter um backup, exatamente. Eu sei que não é só ter o backup, né? Como que eu faço esse backup? Como que eu faço para restaurar esse backup? E o tempo que minha empresa vai ficar parada? Ela pode ficar parada? Queimou o servidor. Tá, queimou o servidor, eu vou redirecionar todo o meu acesso ao sistema, o meu Active Directory lá, por exemplo, o cadastro de login dos usuários para o servidor de contingência. Então, eles vão perder o login, loga de novo no sistema, acabou. Agora, o backup, para restaurar esse backup, quando o sistema cair, vão sentir isso na restauração do backup? Vou redirecionar o login para outro banco de dados? E outra coisa, o backup ele é 2 vias, né? Ele é a ida, que é o backup, você tira aqui, você copia do sistema de produção, copia para uma base backup, só que esse backup tem que ter alguém cuidando das manutenções, né? Crescimento constante do banco de dados. E a outra coisa é a restauração do backup. Então, eu tenho que fazer backup e tenho que restaurar o backup. Quando eu restaurei o backup, ele voltou certinho? Voltou. Ótimo. Amanhã você faz de novo isso. Não é? Aí eu tenho backup. Todo dia eu faço backup. Mas quando você volta esse backup, quando você faz esse backup, você confere, se você restaurar esses dados em outro ambiente paralelo, que a gente pode chamar de ambiente de teste, ambiente de protótipo, né? Vai voltar corretamente os dados? Pode ser que corrompeu um arquivo e na hora de voltar o backup dá problema naquele banco de dados. Então, isso é um exemplo também de simulação de teste, né? Então, o backup sempre são 2 vias. É uma ida e uma volta. Eu fiz o backup, faço a volta dele em outro ambiente. Voltou certinho? Voltou. Não deu nenhum problema? Ótimo, o backup está funcionando. Quais são os meios que você vai utilizar para você para você verificar se esse backup está válido? É claro que grandes empresas como bancos, principalmente, eles têm backups em 2, 3 lugares paralelos. E ainda melhor ainda em outras cidades, né? Às vezes a sede é em São Paulo, mas tem uma contingência em Campinas e uma outra ali em Jundiaí e uma quarta, por exemplo, em Santos, sei lá, mais distante. Ok? Então tem que pensar nisso também. Bom, aí nós tínhamos falado aqui sobre o que era informação, né? E aí nós tínhamos também relacionado se as maneiras que eu utilizo, né? Nós vamos fazer uma breve recapitulação. Eu tenho os dados que estão em forma de bits. Né? O meu computador eletromagnético, né? Eletromagneticamente falando, ele armazena em forma de bits, zeros e uns. Aqueles zeros e uns, eles são padronizados, eles são formatados, eles são organizados em arquivos, na maioria das vezes,
E aí, esses arquivos, eles são o quê? Eles precedem a informação, eles são dados. Quando eu pego meus arquivos na mão, falando assim, entre aspas, eu estou vendo bits. Né? Eu estou vendo bits. A única pessoa que eu conheci até hoje que consegue enxergar os bits em tudo é o Neo da Matrix, né? O Sr. Anderson. Então, ele vê tudo como zeros e uns. Não sei se outro ser humano tem esse poder. É claro que algumas pessoas que escovam, né, um dito popular no jargão aí, escovador de bits, né? A pessoa, às vezes, ela olha para um binário e pequenos trechos, ela consegue decifrar, né? Mas, assim, quando eu pego aqueles bits, eles estão estruturados e eles são dados organizados para representar uma informação. Então, aqueles dados, eles representam uma informação do mundo real. E aí eu tenho o quê? Eu tenho softwares, eu tenho sistemas, eu tenho banco de dados para estruturar, gerenciar, salvar, armazenar, também recuperar, né, consultar essas informações, né? Então você tem algoritmos que trabalham com esses dados e eles acabam recuperando essas informações. Quem fez estrutura de dados aí, né, Bubble Sort, Quicksort, árvores binárias, né, listas, ordenação, pilhas, filas. Então, como que esses algoritmos tratam esses dados para determinadas situações? Tá? Então, aí ele vai lá, ele recupera aqueles dados, aqueles bits, que são os dados, e aí eles vão preceder a informação vem na minha tela, chega no meu e-mail, chega no meu WhatsApp, em forma de vídeo, em forma de áudio, em forma de imagem, em forma de texto. Tá? E nós sabemos, né, até é uma comprovação aqui meio ingênua, nós sabemos que nem sempre a proteção desses dados é a mesma coisa que proteger um dado físico do mundo real. Né? Professor, mas é só pegar, por exemplo, uma planilha e colocar num cofre, o papel físico impresso. Tudo bem, é uma proteção. E se eu pegar o HD da máquina e colocar no cofre? Também é uma proteção. Só que o HD não pode ficar tirando e pondo todo dia, né? Mas eu vou colocar o computador dentro do cofre. Existem alguns cofres relacionados a isso, né? Existem cofres anti-chamas, mas você vai deixar a máquina lá dentro e o sistema de refrigeração? Tem que ver tudo isso. Tá, mas todos os computadores estão colocados no cofre? Não tem como, né? Então nós sabemos que as técnicas, né, os meios que a gente usa para proteger esses dados e essas informações são diferentes do mundo físico, né? Aí eu não sei se eu cheguei a dar o exemplo para vocês, que, às vezes, nós temos muitos dados relacionados a nós que eles nem sequer existem no mundo real, no mundo físico. Lembram disso? Eu cheguei a falar sobre isso. Né? Quais são alguns exemplos de dados, de informações sobre o meu respeito, sobre o seu respeito, que nem sequer existem no mundo real? Cheguei a comentar? Se eu cheguei ou não, me dá um exemplo aí. Não lembra? Eu não comentei com vocês. Vocês acham que alguma coisa que relacionada a você não disse? Então, beleza, melhor ainda. Vocês acham o que são tipos de informações que são respectivas a você, que você as não a detém em mãos, você não consegue pegar igual esse caderno aqui que eu tenho aqui, ó, eu escrevo informações, tem dados aqui que representam informações sobre as minhas aulas e reuniões, eu estou pegando na mão. Mas que tipo de informações que você tem a respeito de você que você não consegue pegar na mão? Que vocês nem a vê. Você sabe que ela existe. Quem pode me dar um exemplo sobre isso? Tem bastante exemplo, né? Estou pingando água. Ninguém vai falar, pessoal? Ninguém vai falar alguma coisa? Só eu que falo aqui? CPF seria um exemplo desse tipo de informação? Mas o CPF até né, Renan? Só que o CPF você tem ele no cartão ali, né, impresso, na sua carta de motorista. Então seria uma coisa mais além disso.
CPF digital seria um caso. Muito bem, Alex. Conta no banco, né? Um e-mail eletrônico. Exatamente, Caio, um e-mail. É diferente de você ter uma caixinha de correio lá na sua casa, que a pessoa vem e posta ali dentro, né, a carta. Agora, é diferente quando você recebe aquela carta, aquela mensagem eletronicamente, tá? Então, Renan, o CPF, quando ele é digital, se eu não tenho ele impresso, ele é considerado sim. Mas quando eu tenho ele impresso, que geralmente é um documento ainda que tem que ter, então ele acaba sendo meio físico, né? Então, seria a conta no banco. Um dos principais relacionamentos a isso é a conta no banco. A gente tem dinheiro na conta, tem um pouco, né? Tá lá. Mas eu não tô colhendo na carteira meu dinheiro. Eu sei que o banco toma conta daquilo para mim. Na hora que eu precisar recuperar aquele dinheiro no caixa eletrônico, se eu tenho lá 10 mil reais na conta, eu sacar 10 mil, tem que vir 10 mil. Se eu sacar 1.000, tem que vir e ficar 9. Vir 1, fica 9. Perfis em sistema, muito bem, Luan. Os perfis de sistema, né? Quando você tem um perfil numa rede social, né? Então a gente não passa de uma informação binária lá numa rede social, entendeu? Aí o pessoal já puxa para aquele lado lá de, como chama aquele filme lá, não é skin, oh meu Deus, avatar, né? Quais são os seus avatares, né? Na verdade, não passamos de usuário e senha, né? Isso, você copiou esse texto da aula. Exatamente. A gente não passa disso. Então, a gente vai estar no mundo virtual, né? Vamos dizer assim, jogar The Sims, né? SimCity, né? The Sims, SimCity. Então, quer dizer, essas informações, o banco hoje, ele não tem lá um impresso, por exemplo, um relatório todos os dias que as pessoas foram lá e fizeram as transações bancárias. Antigamente até tinha, né? Só que tinha poucos clientes, muitos funcionários. Eram menos clientes, mais funcionários. Hoje não tem quase nenhum funcionário e tem mais clientes. Tá? Então, não tem como tirar um relatório enorme lá, os clientes contém no banco hoje. Está tudo meio digital. Né? As redes sociais, as fotos. Eu falei para minha turma de ontem, da mesma disciplina, né? O técnico, muda um pouco aí o nome, algumas, como eu disse, algumas ações, algumas tarefas, mas a gente hoje tem mais fotos numa rede social do que em casa, né? Antigamente você tinha no quadro, na parede, você tinha quadros de foto, você tinha fotos no aparador, fotos na estante, fotos no quarto, né? Tinha um monte de foto, álbuns de foto, tem um monte lá na minha casa. Hoje a gente tira tanta foto, tanta, nem sequer revela uma. A minha sogra fala isso, às vezes as pessoas, a gente tira foto e não revela, fica lá no celular. Aí você perde o celular na privada, caiu lá na praia, não tinha backup, perdeu as fotos. Entendeu? É uma maneira de falar, cadê minhas fotos? Eu caí o celular, eu perdi minhas fotos. Então o que acontece? Tudo é meio digital. Então você tem que ver a maneira que você armazena, gerencia, cuida disso, né? E caso perder, como que você vai recuperar o backup? Tá? Então uma questão de reflexão sobre isso, né? Algumas coisas deixaram de existir fisicamente e só existem virtualmente, tá? Entenderam essa reflexão? Bom, então concluímos que SI, segurança da informação, obrigado, Carlos, é a proteção da informação contra vários tipos de ameaças, né, para garantir a continuidade do negócio. Isso aqui é uma frase mais técnica, né, da ISO 27002, que nós vamos ver na próxima aula. E a segurança da informação também, além de garantir a continuidade do negócio, né, aqui está pensando mais do lado corporativo, negócio, financeiro, vai minimizar os riscos, não está falando que vai evitar, vai minimizar os riscos e vai maximizar o retorno sobre os investimentos, né? Buscar investimento, buscar dinheiro, né? Para melhorar, né? E também as oportunidades do negócio. Isso aqui é uma visão meia corporativa, né? Uma visão jurídica, corporativa, mundo de negócios, tá? Mas a gente traduzir isso para nossa casa, a gente também tem que evitar ameaças no nosso roteador, no nosso celular, no nosso Smart TV, para que eu continue minimizando os riscos, para que eu continue
o meu negócio, né, assistir meu lazer, minha Netflix, meus filmes, eu vou usar meu WhatsApp, né? E eu estou investindo aí em acesso à internet, acesso à informação. Então, isso também custa para mim lazer, cultura, educação, né? Se cai a internet hoje aqui em casa, meu filho não assiste aula. Por quê? Porque teve um ataque de DOS no meu roteador ou no meu provedor. Então, os meus negócios vão perder, né? Vão ficar fora do ar. Né? Se o Instituto Federal tem um ataque de DOS no Moodle ou no Teams, o que vai acontecer? Não vão ter aula. Então, o ramo de negócio aqui é educação. O meu ramo de negócio aqui em casa é educação do meu filho, minhas aulas, meu trabalho, minhas aulas online. Então, se eu perder o meu roteador, sofrer um ataque de DOS, se ele sofrer uma exploração de vulnerabilidade, né? Ou aquele dia que o Teams caiu, qual que é o meu ramo de negócio? Meu ramo de negócio é trabalhar com educação, com aulas. Esse é o meu negócio. Não é só financeiro, tá? Bom, a gente sabe que as informações podem existir de diversas formas, o mesmo ocorre também, infelizmente, com as vulnerabilidades e ameaças, tá? Então, frisa bem isso, as vulnerabilidades e ameaças também existem de qualquer forma, de diversas formas, físicas, virtuais, ambientais, sazonais. Como assim, professor? Tem ameaças sazonais. No frio, as máquinas elas ficam mais secas, elas têm menos lubrificação, uma impressora pode parar de funcionar. O computador gosta de frio, né? No calor, a máquina esquenta muito. Se o teu HD estiver pifando, vai prejudicar mais ainda. É uma vulnerabilidade natural da natureza. E a ameaça, né? Existem vários tipos de ameaça. Não é só a ameaça do atacante, não é só a ameaça do cracker, né? Existem outros tipos de ameaças aí rondando, né? Naturais, né? Por exemplo, tsunamis, enchentes, terremotos, tá? Tempestades, incêndios, e são ameaças naturais. E as intencionais? Roubos, né? Aí sim entra o ataque, invasão. Tá? Então a gente vai ver também que existem essas classificações de ameaças e vulnerabilidades. Né? Então, se você tiver uma vulnerabilidade lá, por exemplo, de uma falha no seu, não sei lá, uma falha no seu software de backup, por exemplo, uma vulnerabilidade na aplicação que gerencia o backup e, e ela pode corromper um arquivo para finalizar o backup, né, por exemplo, a ameaça e aí de repente alguém consegue explorar essa falha, não consegue enxergar essa tal vulnerabilidade, e a ameaça é perder o backup, né? Então, a gente compreende que os meios utilizados para proteger os documentos e objetos materializados não se aplicam aos meios digitais. Foi o que a gente falou agora há pouco, anteriormente. Então, a gente precisa identificar quais os elementos que a SI busca proteger, né? E aí a gente aprofunda um pouco agora nesses elementos. Ah, professor, mas eu já sei, é o roteador, é o antivírus, é o software, é o banco de dados, é o meu cartão digital que eu coloco lá no meu leitor, é o meu pendrive. Sim, nós sabemos. Né? É os dados ali do financeiro, tá, mas é bom entender que isso tem classificações também. Nós vamos ver a seguir, né? O que são esses ativos, esses elementos, né? Então, no linguajar técnico, é chamado de ativos, que é o que usa quase semelhante na contabilidade, né? Os ativos que a empresa tem, tá? Então, nesse caso, do lado da gestão, na visão de gestão, de gerenciamento, e na visão técnica, você vai estar lidando com ativos, que é o hardware, que é o software, né, que é o antivírus, que é a pessoa que trabalha na sua empresa, tá? Ela é um ativo. O teu celular é denominado um ativo. E aí você tem que entender isso e classificar também. Então, de acordo com a 27002, né, só para vocês entenderem, né, a BNT todo mundo sabe o que é, né? Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, NBR, normas brasileiras, e a ISO, né, International Standards Organization, tá, que é a organização de padrão internacional, e a IEC 27002. Tá? Então, essa norma aqui, ela é internacional. Então, quando está ISO IEC, que é um padrão internacional com o código 27002. Esse código 27002 ele é traduzido para a ABNT, então a ABNT vai lá, pega a 27002
e faz as modificações relacionadas ao Brasil, às leis do Brasil, normas do Brasil. Mas ela o que é a 27002? Ela é a lei a norma, perdão, de segurança da informação. Então, é onde você quer saber, entender melhor o que você pode proteger, o que você deve proteger, que é 27002, tá? Nós vamos ver nas outras aulas. Então, de acordo com a 27002, né, com a ISO 27002, o ativo é qualquer elemento com valor para a organização, que necessite de proteção e segurança. Eles possuem um valor para as empresas e precisam ser protegidos, para que os negócios da empresa não sejam prejudicados. Ativos em SI é bem diferente da definição de ativos de contabilidade, né? Lá tem um modo de classificar também o que a empresa tem de patrimônio, né? Ativo, passivo, ativo circulante, tá? É diferente. É semelhante no ponto de vista, mas é diferente na área técnica. Em TI, né, ativos são as informações, então, o que dá suporte às informações de pessoas. Então, você fala assim, as informações, o que dá suporte para essas informações, né, e as pessoas também, né, o colaborador da organização. Como que eu identifico e classifico esses ativos? Bom, os ativos podem ser distinguidos em dois tipos. Então, você tem um ativo primário e você tem os ativos de suporte e infraestrutura. Tá? Isso é baseado na BNT 27002 e 27005. Tá? Só para vocês entenderem, começarem a entender, a ISO, quando a gente quer estudar sobre a segurança da informação, tudo que é relacionado à segurança da informação, proteção, gestão de riscos, é a família da ISO 27000. Né? Então, você tem que estudar as normas relacionadas à família da ISO 27000. Aí tem a 27001, que é treinamento em certificação, a 27002, segurança da informação, a 27005, gestão de riscos. Existem outras, tá? Que a gente vai ver a aula que vem. Nós não vamos se aprofundar nessas ISOs, senão a gente ficaria só um semestre inteiro para aprender todas elas, tá? Mas em cada aula, de acordo com o tema, por exemplo, gestão de riscos, a gente vai passar por essa ISO, entender ali como ela funciona. Ela tem quase 100 páginas, em média tem 80 páginas cada ISO. Mas é para vocês entenderem que quando precisar de uma gestão de riscos, você pode se dirigir à ISO 27005, que ela vai te orientar, ela vai te ensinar a como você fazer uma boa gestão de riscos. Tá? Então, a gente vai pegar ali os principais conceitos, o que é a gestão de risco, o que eu faço para ter uma gestão de risco. Existem livros, né? Existem alguns livros e algumas certificações que se dedicam somente a isso, né? Por exemplo, gestão de riscos. Então, são livros baseados nessas ISOs, né? Em outros também referenciais que vai te ensinar a fazer uma boa gestão de riscos. Tá? Bom, nós temos dois tipos de ativos, então, primários e os ativos de suporte à infraestrutura. Eles podem ser reorganizados em grupos, tá? É muita coisa, então eles são reorganizados em grupos para melhor atender à estrutura organizacional da empresa. O levantamento desses ativos, né? O levantamento e o reconhecimento desses ativos faz parte do processo de identificação de riscos. Então, quando você faz um levantamento amplo, um reconhecimento de todo o seu parque de ativos, né, seus ativos, ele vai te ajudar depois a aplicar um processo denominado de identificação de riscos. Por quê? Por que vocês acham que é importante fazer todo o levantamento e reconhecimento dos ativos para depois eu saber identificar os riscos relacionados a estes? Quem pode me dizer? Alguém caiu do sistema aí? Vocês estão me ouvindo? Ninguém vai responder?
Não, estava com 19 alunos, agora estava com 22. O Renan respondeu, graças a Deus. E alguém foi lá e deu um joinha, Fernanda. Pois antes de saber os ativos, os riscos se tornam amplos demais. Isso. Então, a gente tem várias categorias de riscos, né? E aí a gente tem que também conhecer esses ativos para saber quais são os riscos inerentes a eles. Foi isso que você quis dizer, Renan? Então, é importante que eu faça o levantamento dos meus ativos e aí eu aplique o processo de identificação de riscos, sabendo qual é o risco inerente ou que poderá ocorrer para um determinado ativo, certo? Tudo bem? Essa parte? Nós estamos, nós estamos se aprofundando nessa gestão, né? Conhecer os ativos, né? A gente vai lá, divide os ativos em dois, reorganiza em grupos, para depois, ali na frente, começar a aplicar o processo de identificação de riscos. Tá ok? Uma outra pergunta. Vocês acham que esse levantamento e reconhecimento dos ativos e também o processo de identificar riscos inerentes a esses ativos é um processo estático, limitado, eu faço uma vez só e tá bom, ou é necessário constantemente atualizações e revisões desses processos? Feito uma vez, acabou, ou é manter uma agenda, né, uma rotina de revisão desses tipos de levantamento? Dinâmico, né, Fernando? Dinâmico, né? Muito bem. Ou seja, constantemente, né, ele tem um dinamismo. Por exemplo, um ativo, uma pessoa que é um gestor, né, que é um coordenador de um setor, ele, quando ele é dispensado da organização, ou ele achou um emprego melhor, né, ou ele se aposentou, cumpriu a sua parte, se aposentou, não quer mais trabalhar, pediu a conta, ou ele foi para um emprego melhor, foi para uma concorrência, que é bem complicado, ou ele teve que ser mandado embora porque ele fez uma besteira. Ele é um ativo que ele tem que, quando sair da organização, sofrer aí perdão, quando se desligar da organização, né, ele vai ter que, talvez, manter aí a ética, né? Ele vai ter que devolver aí smartphones, notebooks, laptops, ele vai ter, não tem mais direito a acesso remoto, nem pensar. E também, eu não sei, eu já ouvi isso, eu não fui atrás, mas eu vi sabendo que algumas empresas, grandes empresas que trabalham em computação, principalmente na área de sigilo, né, parece, eu não fui ver isso aí, se alguém quiser procurar para mim depois, fica aí uma pergunta, parece que a pessoa fica um ano sem poder trabalhar numa outra empresa. Eu não sei se isso é contra ou não a nossa, eu acho que é meio errado, mas às vezes a pessoa fica um ano sem trabalhar em outra empresa, recebendo um salário, até a pessoa voltar a trabalhar em outro lugar. Isso é um exemplo de ativo pessoa, tá? Humano. Então vamos lá. Bom, continuando. Então aí a gente sabe que a identificação dos riscos, tá? Ela é informada, ela é descrita pela ABNT ISO 27005. Então a norma 27005, ela vai te ajudar a identificar riscos, que vai tratar, né, a 27005 é a norma que vai te orientar a fazer a gestão dos riscos de segurança da informação. É outra norma, tá? Então a gente falou da 27002 e estamos falando agora sobre a 27005. Eu estou apresentando aí algumas coisas sobre essas normas. Bom, os ativos primários são processos e atividades de negócio e a informação. Então, são processos e atividades de negócios e a informação em si. E aí a gente vai descer mais um pouco. Eles são categorizados em dois tipos. Vou reforçar. Nós estamos falando de dois tipos de ativos: primários
e os ativos de infraestrutura, suporte à infraestrutura. É parecido assim, né? Primário seriam coisas que a gente não consegue pegar, tocar, né? São as informações. E o suporte à infraestrutura necessariamente são hardware, são software, vamos dizer assim. Bom, aí os ativos primários, eles são os processos e atividades de negócios e a informação em si. São categorizados em dois tipos. Os processos e atividades do negócio, né? E a informação. Então, você vê que os processos, as atividades que tomam conta do negócio, fechamento de contratos, vendas, compras, vendas, contratos com fornecedores, tá? Então, aqui, os processos, subprocessos do negócio, por exemplo, são processos cuja interrupção, mesmo que parcial, torna impossível cumprir a missão da organização. Missão, valores, lembra? Visão, né? Geralmente as empresas têm aquele quadrinho na parede lá, né? Qual que é a missão, qual que é a visão, qual que é o valor da organização, né? Processos que contêm procedimentos secretos ou processos envolvendo tecnologia proprietária, patentes, né? Coisas que são sigilosas da organização, a fórmula da Coca-Cola. Processos que, se modificados, podem afetar significativamente o cumprimento da missão da organização. Tá? Então, tudo isso que está relacionado à missão da organização. Qual é a missão da minha organização? Da que eu trabalho é prover educação com qualidade. Né? Processos necessários para que a organização fique em conformidade com requisitos contratuais. Aqui já entra leis. Quais são as conformidades, né? Legais ou regulatórios. Então, esse é um tipo de processo de ativos primários. Tá? Tudo bem? Para quem trabalha com administração de empresa, tem essa visão, ajuda bastante a entender isso. Bom, a informação em si, genericamente, ela compreende a informação vital para o cumprimento da missão de uma organização ou para o desempenho do seu negócio. Veja bem, aqui essa informação ela pode ser binária ou ela pode ser informação verbal ou escrita, tá? Aí a gente começa a partir para um lado também de segurança, não só de informação virtual, digital, mas sim a informação oral, auditiva, verbal, escrita, tá? Então, ela é vital para o cumprimento da missão de uma organização ou para o desempenho do negócio. Informação de caráter pessoal, de forma em que é definida nas leis nacionais referentes à privacidade, né? Informação estratégica necessária para o alcance dos objetivos determinados pelo direcionamento estratégico, estratégias de venda, de compra. Informação de alto custo, cuja coleta, cujo armazenamento, cujo processamento e transmissão demanda um longo tempo ou incorrem em alto custo de aquisição. Esses processos e informação que não são identificadas como sensíveis, após essa atividade, não receberão uma classificação específica durante o restante do estudo. Isso significa que a organização irá cumprir sua missão com sucesso, mesmo no caso desses processos e informação terem sido comprometidos. Entretanto, eles irão frequentemente herdar controles implementados para a proteção de processos e informação identificados como sensíveis. Então, isso aqui de acordo com a 27005. Tá? Bom, os ativos de suporte e infraestrutura são mais relacionados à nossa área da computação, né? A área tecnológica. Então, por isso que é bom aqui, ó, isso é meio confuso, um pouco chato de entender no começo, por isso que é bom você também ter aptidão para entender gestão administrativa. E volto a dizer, a segurança da informação, ela é gestão administrativa mais, ela é integrada por gestão administrativa mais tecnologia de hardware e software. E aí aqui, os ativos de suporte e infraestrutura são os quais os elementos primários do escopo se apoiam. Né, os elementos primários aqui, né? Ativos primários. Sendo todos os tipos abaixo. Hardware. Aí você pode encontrar hardware como PCs, computadores pessoais, laptops, smartphones, servidores, Raspberry, que hoje já tem na empresa, o Microtik,
o Arduino, mídias de todos os tipos, pendrives, memórias, né, todo tipo de memória interna e externa. O software ele pode ser um SO, ele pode ser um ERP, ele pode ser apps, pode ser Office, escritório, etc. A rede, meios físicos e infraestrutura dessa rede, deixa eu corrigir aqui, ó, infraestrutura, tá? Switches, roteadores, NICs, Network Interface Professor, Cards. Oi? parou de compartilhar a tela. Ah, obrigado. Nossa, vocês estão atentos, ainda bem. Obrigado, eu corrigi a palavra infraestrutura aqui. Que horas são? 8h20. Tá? O que mais? Recursos humanos. Recursos humanos estão aqui, então, em ativos de suporte, infraestrutura, né? Diretores, CIOs, coordenadores, gestores, usuários, pessoal da produção, pessoal da manutenção, os desenvolvedores, analistas. Então, são recursos humanos que a organização tem que fazem parte de ativos de suporte à infraestrutura. E nós estamos aqui. Tá? E aqui tem muita atenção também na segurança. Tá? As instalações físicas do prédio, né? As instalações físicas, o prédio em si, a empresa, as edificações, a localidade da empresa. Essa empresa está localizada perto de um rio, de um oceano, de um vulcão em erupção desativado, né? Está perto de uma floresta, de um pomar, de uma fazenda, né? Serviços essenciais que são prestados para essa empresa, telefonia, internet, de onde vem a telefonia, a internet dela, né? Aí vem a estrutura da organização, hierarquias, como é feita as hierarquias de colaboradores, presidente, diretor, coordenador, o gerente, analistas, técnicos, terceirizados, né? Quais são os pessoais terceirizados? Qual é a empresa que presta consultoria para mim? Quais são os consultores que vêm aqui dentro, que prestam serviço? Tá? Como é que é estruturada a minha organização? Quais são os projetos e serviços, fornecedores? Então, tudo isso é um ativo de suporte e infraestrutura. Ok? Professor, mas é loucura, né? Exatamente, mas você vai ter que conhecer tudo isso. Né? Você tem que ter, pelo menos, um conhecimento desses itens aqui para você poder criar aí política de segurança de informação. Por exemplo, quando você fornece internet no seu restaurante, lá no seu restaurante, você tem o seu ativo lá de infraestrutura, né? E aí você tem os seus clientes. Você vai fornecer acesso. A primeira coisa que a gente chega no lugar hoje, tem Wi-Fi, é de graça, né? Aí a pessoa, você vai fornecer a senha para ela. Eu sempre falo isso, não canso de falar. Aí você tá lá jantando como cliente, tá acessando a internet. Aí de repente vem um cara jantar na tua empresa, só que o cara é malicioso. Ele tá com intenções maliciosas. Ele quer invadir um sistema, ele quer roubar informação, só que ele sabe que a rede do teu restaurante não faz autenticação de usuário. Então ele sabe que ele pode acessar a internet ali por meio de uma senha que é oferecida para ele. A senha nunca muda, é a mesma. E aí, a partir do teu restaurante, ele vai invadir um sistema. Ele vai criar ali um bot, vai invadir um sistema. Aí vai chegar lá uma detecção e falar, o restaurante de fulano invadiu meu sistema. Não, mas a gente é restaurante, a gente vai invadir o sistema. Mas não foi o restaurante, foi quem? Foi o teu cliente malicioso. Mas ele sabia que você não faz um controle de uma segurança, ele não faz uma captação de dados do teu smartphone, ele não autentica, né? O tempo que você ficou lá, ele não amarrou, ele não relacionou ali aquele cliente de uma maneira, né? De repente um RG, um CPF dele foi relacionado com aquela senha naquele momento de acesso. Entendeu? Ah, mas não pode fazer isso. Não, tem que ter um contexto, tem que ter uma conformidade. É claro que você vai chegar no cliente e falar assim, então assina o termo aqui de... Que termo para acessar a internet? Sim, para acessar a internet você tem que dar uma lida aqui, ou você vai receber em PDF ali, o que pode, não pode. Né? Essa é uma maneira de ser bem conforme, de acordo com a lei. Ok? Bom, para o início do planejamento, né, os ativos aqui, resumidamente, então a gente tem dois ativos, a gente já falou, né? Resumidamente, para o início do planejamento, devemos inventariar, né, um termo de contabilidade, inventário, tá? Os ativos, ou seja, classificá-los em categorias. Ah, professor, eu pensei que eu ia ser contratado para fazer
configuração de firewall. Não, você vai ser um analista de segurança júnior e vai trabalhar com inventariamento de ativos. Mas você faz parte da equipe de segurança. Mas a sua função aqui inicial é fazer todo o levantamento do inventário, todo o inventariamento dos ativos. E depois você vai fazer a gestão de riscos, né? Criar o documento. Depois você vai criar documentos de segurança de informação. E depois você vai subir em outros níveis, tá? Tá, ok? Isso faz parte de uma análise de segurança. E aí fica mais fácil você classificá-los em categorias como informações. Não, o que é informações, então? Todo tipo de informação registrada, impressa ou armazenada em meios digitais. Cartas, documentos, toda informação registrada, impressa ou armazenada em meio digital. Tá? Cartas, documentos, livros de registro, arquivos armazenados, arquivos de configuração, crachás, etc. Só informações. Aí você vem no item, equipamentos, né? Todos os equipamentos que dão suporte à informação durante o seu uso, tráfego e armazenamento. Você usa informação, algumas informações ficam paradas lá no servidor. Outras informações são trafegadas, não só da sua máquina cliente ao servidor, mas às vezes ela é trafegada por toda a rede e também trafegada externamente pela internet. Ou uma VPN entre a matriz e a filial. Tá? Então tem as estações de trabalho, os servidores de rede, os discos de armazenamento. Aqui ela faz uma sumarização, né, sintetiza de uma maneira mais prática para você fazer o inventário dos ativos. Né? Você pode também categorizar eles aqui, né, em aplicações. Quais são os softwares que eu uso na empresa? SO, quais são as SOs? Quais são os pacotes de escritórios, offices, né? Quais são os bancos de dados? O MSN, monitoramento, segurança de rede, os e-mails, qual é o RP que a minha empresa utiliza, quais são os programas de terceiro, de software. Usuários, né? Os usuários, todos que de alguma forma tenham contato com os ativos da empresa. Estagiário, pessoal da limpeza, fornecedores, etc. Você sabia que a tiazinha da limpeza, ela pode ser perigosa ou não? Olha, eu defamando. Isso é brincadeira, mas você sabia que o pessoal da limpeza é um pessoal que tem muita atenção sobre eles e gerir aí uma política de segurança em relação a esse tipo de trabalho, de funcionalidade? Quem pode me dizer um exemplo? Para a gente sair para o intervalo. Tem que educar, tá, pessoal? Educar, conscientizar, conversar muito com o pessoal da limpeza. De maneira nenhuma é questão de educação da pessoa, né? Não é um nível educacional em questão que ela sabe ou não. Mas é um pouco mais acima. É porque, claro que a mesma estratégia que eu vou usar aqui, eu tenho que usar também para estagiário e fornecedor. Mas por que o pessoal da limpeza tem que ter uma conscientização um pouquinho maior? Dar uma reforçada neles, na questão de sigilo, de ética, de segredo, do que pode falar ou não. Vamos ver o que o André falou. Quando for limpar o desktop, desbloqueado e apertar alguma tecla sem querer. Tá, também. Tá desbloqueado lá, tá limpando, de repente ele deu um enter lá, mas o funcionário que saiu para ir pro banheiro no bloqueio do desktop precisa puxar a orelha dele também, né, André? Ele tem que saber que tem que bloquear a sua estação. Mas também, tá, mas tem mais coisas, muito mais. Descarte de algum equipamento? É. Se ele for descartar algum equipamento, Fernando, ele sabe que ele vai entender que aquilo pode descartar, né? Se ele pegar um pendrive que está no lixo, ele vê lá um pendrive, vou jogar fora. Tá no lixo, eu vou jogar fora. Mas se de repente eu bati a mão e caiu no lixo? Mas isso acontece num filme de premonição. Mas se aconteceu, eu tá no chão, tá? Não é mais perigoso ele descartar o pendrive? Não é mais perigoso
do que descartar errado, ou ele pegar o pendrive e for ler o que tem lá dentro. Ah, é um pendrive. O que tem dentro, será, hein? Entendeu a visão? Também, tem que tomar cuidado, né? Mas tem uma outra questão também que tem que tomar cuidado. É o que ele vê ali, tá? O pessoal da limpeza é um pessoal dinâmico. É o pessoal que mais anda, depois do técnico de informática, né, do analista de suporte, é o que mais anda na organização. Ele anda por tudo. Se é uma empresa grande, tem vários profissionais de limpeza. Mas ele anda por todos os setores, quase. Então, ele conhece, é um profissional que conhece todo mundo. O profissional, a tiazinha da limpeza, a gente fala, né? Sem discriminação, pelo amor. Onde eu trabalhava, lá na Unimed, na época, no instituto, o pessoal super respeitoso, o pessoal sempre dando atenção pra gente. A gente já chegava, levantava, saía da mesa para o pessoal limpar, porque a gente sabe que sujeira tem todo dia, né? E tem gente que tem, não vou limpar, não tem nem capacidade de pegar um pano para passar. Então o pessoal vai lá, limpa. Mas assim, eles são colaboradores que andam pela empresa inteira. Então eles podem ouvir segredos, né? Às vezes você está numa sala ali, você está no telefone, você esqueceu de pedir licença para a pessoa sair, está falando um segredo de processo de negócio, tá? Ou às vezes ele está vendo, ele está digitando um texto. Ah, hoje o pessoal vai ter promoção e aumento de salário. Aí ele vê, nossa, já tira um. Sem querer, você está tão ali concentrado que ele vai lá, ela tira uma foto aqui e manda no WhatsApp. Exagero meu. Ou ela tá vendo o texto ali, já fala para um, fala, aí cria aquela rádio peão, né? Ó, a tiazinha falou assim, que vai ter uma festa ali. Não, a tiazinha falou assim, que tá mandando embora, vai mandar embora o fulano de tal, tal, tal. Ela tá lá no RH limpando, né? O RH, e o RH tá fazendo a carta lá de demissão de tal funcionário. Ela vê aquilo que ela vai fazer, vai fofocar. A fofoca tem em todo mundo, né? Infelizmente. Mas é um funcionário que está sempre andando por tudo. Ah, eu peguei, deixei um documento na minha mesa, de programação ali, sei lá, um documento extra confidencial. Eu, descuidado, coloquei isso na minha mesa. Está ali limpando o computador, limpando, ela leu aquele documento. Então, é um profissional que tem que tomar muito cuidado em questão de educá-lo, de conscientizá-lo. Você também, como técnico de analista de suporte, né? Você tem que entrar mudo e sair calado. Não, mas você também tem que ter um cuidado, o que você vê, o que você enxerga, o que você ouve. Ouvir alguma coisa, tudo bem, não tem como ficar surdo. Mas você falar o que você ouviu depois, você vai estar comprometendo as informações sigilosas da sua empresa. Ou não? Sim ou não? Entenderam a questão desse ponto? Tá? Agora, isso não é aplicado só à pessoa da limpeza, mas eu sempre gosto de reforçar isso, tá? E outra coisa também, que a limpeza da sala, vai me jogar água, né? Uma vez, um trabalho meu, a tia da limpeza chegou lá, hoje eu vou lavar a sala, né? Não, não, pelo amor, peraí, tem coisa aqui que não dá para limpar, tá no chão ainda aqui, tem que organizar, vamos agendar essa limpeza da sala, né? Tem tudo isso também, ok? Uma pergunta, pessoal, vocês estão entendendo essa questão? Esse foco administrativo? Hum? Alguma dúvida? Tá? Então, é bom a gente categorizar, nós devemos categorizar, né, informações, equipamentos, aplicações e usuários, fica mais fácil para inventariar, tá? E também, aqui, né, resumidamente, o ativo é a informação, repetindo aqui, né, a informação, o seu emissor, seu hardware ou seu usuário, o meio pela qual ela trafega, rede, voz também, e o seu armazenamento até o seu receptor. Então, aqui pode dar uma visão geral, sintetizada do que é ativo. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui. Nós vimos aquele vídeo já aula passada. Eu vou parar por aqui e eu queria que vocês, então,
dessem uma lida. Quem não deu essa lida ainda, vou sair um pouquinho mais cedo para o intervalo. Quem não leu sobre esse blog aqui, sobre esse texto, todas as empresas deverão ter um encarregado de proteção de dados pessoais. Eu tinha passado para vocês a aula passada, não tinha? Tinha passado ou não? Não? Ah, então tá. Pensei que tinha passado, então eu confundi. Bom, então desculpa, né? Que a outra turma também eu passei. Então vocês vão ler esse texto, tá? Eu vou sair, agora a gente vai sair para a nossa aula. São 8h36, a gente volta lá para umas 5 para as 9. Então eu peço para vocês, por favor, deem uma lida nesse blog, nesse texto, para a gente depois discutir um pouco sobre essa questão do DPO, né? Data Protection Officer, que seria o encarregado de proteção de dados hoje, que é mais uma função, né, da segurança da informação. Tá ok? Em 15, 10 minutinhos vocês leem o texto. Então, dei uma lida, para a gente poder discutir depois na volta do intervalo, que aí eu vou terminar essa primeira parte aqui, para depois a gente discutir um pouco sobre esse tema, tá? E a gente vai ver aí 2 vídeos sobre engenharia social. Alguma dúvida? O link está lá Eu vou mandar aqui também. Mas o link está aqui, ó. Está na aula 2, lá nas postagens. Deixa eu colocar aqui no chat. Obrigado, Fernando. Mais rápido que eu. Aí. Beleza, gente? Combinado? Então podemos sair agora para o intervalo, tomar uma água, dar uma relaxada. Vou parar de gravar essa primeira parte. Lá para 5 para as 9, nós